Mais uma sessão de uma talk do Alentejo Azul. Temos hoje a nossa convidada, a Cristina Rocha, que é investigadora no laboratório Marfos. Depois mais adiante eu apresentarei melhor. Antes de iniciar propriamente a apresentação da temática que estamos hoje aqui a falar, vou fazer aqui uma pequena apresentação deste projeto que dá, que é o guarda-chuva, se quiserem, a estas conversas, que é o projeto Alentejo Azul. Vou passar aqui um pequeno vídeo e depois entraremos então na fase da apresentação propriamente dita e da conversa com a Cristina Rocha. O Alentejo também é azul. Existem muitos recursos e oportunidades para o desenvolvimento de negócios no âmbito da economia do mar e dos recursos hídricos. Existem entidades de ensino superior e centros de investigação associados ligados ao mar e aos recursos hídricos. O Alentejo Azul pretende identificar recursos e oportunidades na região, dar a conhecer casos de sucesso no setor, dar a conhecer boas práticas internacionais, estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento de ideias e empresas inovadoras. O Alentejo também é azul. Ok, temos aqui então esta apresentação do nosso projeto, o projeto Alentejo Azul, que é um projeto na área do empreendedorismo, na área da economia azul, que é promovido pela ADRAL, que é a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, e pelo Sines Tecnopol. Então, hoje nesta talk sobre este projeto, o projeto Alga de Epur, temos connosco a Cristina Rocha, que é investigadora no laboratório Marfos, é doutorada em Ciências e Tecnologias de Ambiente, tem-se dedicado à avaliação da qualidade ambiental de meios estuarinos e orla costeira, na sua contaminação por diversos poluentes e nos seus efeitos ecotoxicológicos, assim como no desenvolvimento de tecnologia ambiental, da remediação com recurso a plantas, macro e microalgas. Então, a Cristina depois poderá fazer uma melhor apresentação sua, se assim entender. Vamos hoje falar aqui sobre este projeto. Este projeto surge porque atualmente existe uma crescente consciencialização no que diz respeito à necessidade de minimizar e limitar os impactos no ambiente induzidos pelas atividades da aquacultura, sejam por poluição ou por eutrofização em sistemas costeiros. E neste sentido este projeto tem como objetivo, o projeto Alga de Epur, e é sobre isso que vamos falar, investigar e demonstrar o uso de macroalgas para a redução do impacto ambiental da aquacultura praticada em zonas costeiras, nomeadamente em estuários, com base num conceito multitrófico integrado, aquacultura multitrófica integrada. Melhor do que eu, porque eu estou a ler, a Cristina Rocha nos poderá falar e pronto, eu passo-lhe a palavra a ela para fazer a sua apresentação, a apresentação deste projeto. Obrigado. Obrigada. Agradeço desde já o convite para estar aqui hoje. Para nós, investigadores, é sempre uma mais-valia termos oportunidades de divulgar o trabalho que vamos realizando e partilhá-lo, não só dentro do nosso meio, mas também com o público em geral. Vou então só aqui partilhar. Pronto, então, o meu nome é Cristina Rocha, tal como o Joel me apresentou muito bem, penso que não tenho nada a acrescentar. Sou investigadora do MAR em Universidade de Coimbra, no laboratório Maré Foz. E o MAR, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, é um centro multipolar constituído por 7 polos, associados a diversas instituições do ensino superior, nomeadamente Coimbra, Leiria, Lisboa, Évora e Madeira. O laboratório Maré Foz
pertence a uma área da Universidade de Coimbra. É um laboratório do mar e do ambiente que representa a Universidade de Coimbra na Figueira da Foz. Ele está sediado na incubadora do Mar e Indústria desde 2016 e tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável, científico, económico e social da região. E dedica-se, sobretudo, ao estudo de sistemas costeiros e estuarinos e à investigação aplicada e valorização de recursos marinhos, mas também à transferência de conhecimento e de tecnologia para empresas e instituições e à literacia do oceano para o público em geral. E eu hoje venho então falar um pouco sobre macroalgas, a sua relevância económica e aplicação, e apresentar os trabalhos desenvolvidos e principais resultados e conclusões obtidos no âmbito do projeto Alga de Pool, um dos projetos do laboratório Maré Foz. E começando pelas macroalgas, elas são seres macroscópicos, ou seja, que vemos a olho nu. Na realidade, há várias espécies que podem atingir vários metros de comprimento, vivem em ambientes aquáticos marinhos e de certeza que no meio da praia facilmente já observaram diversas espécies de macroalgas nas plataformas rochosas. São seres que, tal como as plantas, realizam fotossíntese. Nos últimos anos têm sido apelidadas também como o pulmão do planeta e apresentam uma grande biodiversidade. Estas macroalgas, para além de diferentes tamanhos e morfologias, podem ter colorações variadas resultantes da combinação de diferentes pigmentos e dividem-se assim em 3 grandes grupos: as algas verdes, as algas vermelhas e as algas castanhas. E no nosso litoral, com toda a sua extensão de 830 km, ele comporta diversas extensões rochosas, muitas delas ricas em algas, e em termos de proporção, existe uma maior biodiversidade de algas vermelhas, seguidas de algas castanhas, e em menor biodiversidade as algas verdes. Um aspecto curioso é que ao longo da nossa costa temos um gradiente acentuado de distribuição da flora algal, de norte para sul. Nós podemos dividir a flora de macroalgas em 2 grupos, um mais a norte da foz do... Agora sim. Um grupo a norte, desde a foz do Vinho até à foz do Tejo, que apresenta uma biodiversidade de algas muito semelhante à zona central da Europa, a zona de Bretanha e sul das Ilhas Britânicas, e depois um segundo grupo a sul, que apresenta uma flora bastante diferente, com uma nítida influência do Mediterrâneo e da zona norte da costa ocidental africana. Outra característica é que temos um aumento das algas, do número de espécies de algas vermelhas de norte para sul, acompanhado de uma diminuição do número de algas castanhas. Estas macroalgas, a nível de ecossistema, a nível ambiental, têm um valor muito importante. Elas são produtores primários, estão na base das cadeias alimentares e para além da produção de oxigênio, mas para o homem representam também um recurso bastante valioso. Atualmente, aproximadamente 250 espécies de macroalgas são comercializadas em todo o mundo e as suas aplicações são variadas. Eu trago aqui este gráfico para mostrar que, efetivamente, a sua principal aplicação continua a ser no setor alimentar, mas cada vez mais, e irei demonstrar algumas, existem mais aplicações das macroalgas no nosso dia-a-dia, principalmente com o desenvolvimento da biotecnologia. No setor alimentar, temos então a sua aplicação de modo direto, e aqui o que se calhar nos vem logo à memória será o sushi, mas na realidade trata-se de um alimento que pode ser ingerido como acompanhamento numa salada, numa sopa, num arroz, dado que se trata de um alimento natural, com um elevado valor nutritivo, muito baixo em calorias, porque não apresentam, são muito pobres em gorduras, têm polissacarídeos que se comportam como fibras e têm um grande leque de constituintes como minerais, ferro, cálcio, iodo, diversos aminoácidos, diversas vitaminas. Indiretamente, são utilizadas
extratos de macroalgas, os chamados ficoculoides, como o agar, o alginato, a carragenana, e um ficoculoide é um composto que forma uma solução que se comporta como uma espécie de gel. São moléculas de grande tamanho, que existem principalmente nas algas castanhas e nas algas vermelhas, e que fazem parte das paredes celulares destas algas e que estão entre os espaços entre células destas algas. E estes compostos têm várias características interessantes, porque não têm sabor, não têm cheiro, não têm cor, são solúveis em água, geralmente não são digeridos nem assimilados pelo organismo e permitem substituir a gordura em diversos produtos. E por isso, por serem tão versáteis, eles são muito utilizados na indústria alimentar como espessantes, gelificantes e estabilizantes. E, na realidade, no nosso dia-a-dia, muitas vezes, sem sabermos, nós consumimos diariamente produtos derivados de macroalgas. Na indústria cosmética e farmacêutica, estes produtos ficoculoides são também, a sua aplicação é também muito relevante, principalmente no fabrico de comprimidos e cápsulas, nos seus excipientes, na medicina dentária, por exemplo, na preparação dos módulos dentários. O alginato, por exemplo, é também incorporado nos produtos de alívio da azia em digestão, como o Galviscon. Dado ao seu valor nutritivo, cada vez mais temos no mercado suplementos alimentares à base de macroalgas ou de extratos de macroalgas. O mesmo se passa na indústria de cosméticas, a nível de produtos de higiene, de cremes. E para além destes ficoculoides, as macroalgas são muito ricas em compostos bioquímicos que apresentam propriedades muito interessantes a nível medicinal e farmacêutico, como propriedades antibacterianas, antivíricas, antitumorais, e cada vez se aposta num estudo e na extração destes compostos para a futura aplicação na indústria farmacêutica e também cosmética, como nos cremes de anti-envelhecimento e produtos regeneradores. Depois, a nível da agricultura, cada vez mais temos também no mercado produtos, quer em fase sólida ou em fase líquida, para aplicação, à base de macroalgas para aplicação nos campos agrícolas. O uso de algas marinhas como fertilizantes não é de todo recente. Em Portugal remonta já ao século XIV, principalmente na zona norte de Portugal, nos campos agrícolas próximos do mar. Mas a partir do século XX é que houve um desenvolvimento e uma evolução no tipo de produtos desenvolvidos como fertilizantes e bioestimulantes e que se focavam em melhorar algumas propriedades do solo, as taxas de germinação e de crescimento de culturas e mesmo para induzir a resistência das plantas a pragas e doenças e até a seca. Para além disso, macroalgas têm sido aplicadas como fontes de suplemento em rações animais, aqui não só pelo seu valor nutricional, mas também pela presença de alguns compostos e realço a vitamina B12, o iodo, o fósforo, os carotenoides, que são importantes para o desenvolvimento dos animais e mesmo no caso de vacas leiteiras para a produção do leite. Uma outra aplicação será a sua utilização como bioacumuladores e bioindicadores, e falaremos disto um bocadinho mais à frente quando abordar mais o projeto Alga de Pur, mas na realidade as macroalgas conseguem reter em todos os seus tecidos e conseguem absorver vários tipos de compostos. E por isso tornam-se bons indicadores em casos de poluição, por exemplo, e também são bons acumuladores sendo utilizados em sistemas de tratamentos. A produção de biocombustíveis com biomassa de macroalgas também tem sido uma aposta, principalmente para a produção de biometano e bioetanol para posterior aplicação em transportes, eletricidade e aquecimento. Tradicionalmente, a utilização de macroalgas baseava-se na apanha em habitats naturais. O aumento da procura leva a que seja necessário também o cultivo desta biomassa,
Na realidade, isto trata-se de algo que no continente asiático remonta já há 2 séculos. A produção de macroalgas do continente asiático é muito superior ao que acontece, por exemplo, na Europa. E no nosso contexto e num estudo que desenvolvemos, de revisão que desenvolvemos no âmbito do projeto Água de Pur, verificamos que apenas nas últimas 2 décadas é que tivemos uma grande evolução a nível do mercado de macroalgas, a nível de produção. Houve um crescente interesse pela produção e pelas múltiplas potencialidades das macroalgas. Pronto, nós fizemos um estudo de revisão de diversas questões que achamos pertinentes a nível de empresas, de projetos de investigação e mais económicos e de publicações, e verificamos que ao longo destes 20 anos é que se notou a nível europeu esta grande evolução, com um aumento significativo do interesse da academia em se debruçar melhor sobre estas questões, quer a nível da produção, quer a nível das aplicações ou da extração de novos compostos a partir de macroalgas. Verificou-se também um maior compromisso político e económico, havendo um maior investimento, quer a nível de investigação, mas também a nível de empresas, e isto levou a um aumento no número de empresas, na abertura do número de empresas de produção e de transformação de macroalgas após o ano 2000. No entanto, o que é que verificamos? E aqui mostro-vos um gráfico em termos de empresas de produção e comercialização da biomassa de macroalgas a nível europeu, e verificamos que nós ainda estamos muito aquém, não é, do mercado asiático, porque apenas 20% das empresas produzem efetivamente macroalgas. Por isso, o nosso mercado ainda está muito dependente da apanha nos ecossistemas naturais. E o projeto Alga de Pur, aquacultura multitrófica integrada como veículo de sustentabilidade, surgiu no sentido de contribuir para esta lacuna, e teve como objetivo implementar um sistema IMTA de produção de macroalgas prático, acessível e eficiente, simultaneamente desenvolver uma tecnologia de tratamento dos efluentes de peixe para pequenas e médias produções de água costeira, e utilizar este sistema como elemento demonstrador e de incentivo à implementação desta tecnologia, e mesmo para desmistificar algumas ideias pré-existentes, de forma a contribuir para uma aquacultura mais sustentável e promover a economia circular. Em Portugal, só para enquadrar um bocadinho, o setor da aquacultura centra-se essencialmente em sistemas de monoculturas, ou seja, geralmente cultiva-se um tipo de espécie, geralmente peixe ou bivalves. A maioria das explorações de peixe ou bivalves encontram-se junto à costa portuguesa, principalmente nas zonas de estuários ou junto à foz do rio, e são sistemas, no caso de aquaculturas de peixe, que funcionam através de um sistema de troca de água, ou seja, utilizam água salobra para abastecer os seus tanques e cultivar o peixe, e depois essas águas de cultivo são libertadas para o rio ou para o estuário. A maioria destas aquaculturas não têm um sistema de tratamento de efluentes, o que significa que periodicamente são libertados efluentes com excesso de nutrientes e matéria orgânica para o meio aquático, podendo assim ter algum impacto nos ecossistemas envolventes. Contudo, a aquacultura é um setor cada vez mais importante. Ela desempenha um papel muito relevante na produção mundial de pescado. É um setor fundamental para satisfazer a necessidade atual e futura do pescado, e é um setor que continuará a expandir nas próximas décadas e que, na realidade, ainda tem muito
potencial por explorar, quer a nível de tecnologia de produção, de quantidade de produção, quer a nível das espécies que ainda existem e que podemos aplicar na aquacultura. No entanto, é importante que esta expansão se progrida no sentido de uma aquacultura mais sustentável e resistente ao clima. E neste sentido surge a aquacultura multitrófica integrada, que poderá ser uma solução e um veículo de sustentabilidade. E define-se como a produção conjunta de espécies aquáticas de diferentes níveis tróficos, cultivadas em compartimentos que estão interligados. Ou seja, nós teremos um compartimento para a produção de espécies com nutrição exógena, que alimentamos, como por exemplo o peixe, e depois este compartimento estará ligado a outros compartimentos para a produção de espécies extrativas, como por exemplo o mexilhão, ostras ou algas. E nestes compartimentos, as águas de cultivo do peixe deixam de ser um desperdício ou um resíduo, como acontece na aquacultura convencional, e passa a ser um recurso. Isto porque estas espécies, quer bivalves, quer as algas, têm a capacidade de utilizar os nutrientes ou a matéria orgânica como alimento para o seu crescimento. E por isso as águas acabam por ser libertadas para o meio aquático mais limpas. O Alga de Pur centrou-se num sistema de cultivo IMTA de 2 compartimentos, em que está interligado o compartimento do peixe ao compartimento das algas e, tal como referi há bocado, as algas vão ser aplicadas como um bioacumulador. Elas vão funcionar como uma espécie de filtro e vão utilizar estes nutrientes como o seu alimento e melhorar ao mesmo tempo a qualidade destes efluentes. Por esta razão, os sistemas IMTA surgem como tecnologias amigas do ambiente, mas trazem outros benefícios para o aquacultor e para a região, porque o aquacultor tem benefícios económicos, porque obtém um novo subproduto com valor económico e que pode ser comercializado, e sociais, porque a longo prazo potenciará a criação de postos de emprego. No entanto, a implementação deste tipo de aquacultura está ainda muito aquém do esperado, e o projeto surgiu um bocadinho na tentativa de desenvolver uma solução que fosse aplicável e acessível a pequenos e médios produtores, que é a realidade no nosso país. Voltando a este slide, eu aqui só queria, agora que falamos do que é a aquacultura multitrófica, os sistemas IMTA, queria só realçar que destas 20% de empresas que produzem algas a nível europeu, apenas 6 utilizam este tipo de aquacultura, sendo que uma delas é portuguesa. As restantes empresas produzem macroalgas em offshore ou em sistemas abertos ou sistemas do tanque, muitas vezes com adição de nutrientes. Falando então agora mais sobre o projeto em si, este projeto enquadra-se no GAL Pescas Mondego Mar, foi financiado pelo Programa Operacional Mar 2020 e decorreu de outubro de 2018 a dezembro de 2021. No âmbito do projeto, instalamos um sistema piloto IMTA na aquacultura Vale da Vinha e Torrão, explorada pela empresa Naxariba, que fica localizada na freguesia de Lavos, na Figueira da Foz. E eu aqui apresento uma figura de uma vista aérea da aquacultura e do sistema. O sistema encontra-se entre a vala de entrada e a vala de saída da aquacultura e está ligado ao tanque de peixe que aqui se encontra assinalado. O sistema inclui então 6 tanques dispostos em 2 linhas paralelas. No tanque de produção de peixe foi instalada uma bomba submersível que bombeia a água de produção de peixe para o sistema piloto e cada conjunto de 3 tanques tem um sistema de 2 filtros para remoção da matéria particulada,
um sistema de tubagem de distribuição de efluente, um compressor conectado ao sistema de arejamento de cada tanque, que incorpora uma mangueira perfurada colocada em espiral e fixa no fundo do tanque, como aqui representado. Para otimizar e validar a operação do sistema e determinar as macroalgas mais adequadas, desenvolvemos uma série de ensaios experimentais à escala laboratorial e no sistema piloto. Iniciamos os ensaios com a espécie uva, ou mais conhecida como alface do mar, porque verifiquei que esta que se encontra aqui no canto superior esquerdo, porque verificamos que esta alga cresce naturalmente nos tanques de aquacultura, nos tanques de produção de peixe. Posteriormente, selecionamos outras 3 algas economicamente relevantes e que são facilmente encontradas na região da Figueira da Foz. A Condes Crispos, que fica no canto superior direito, a Códium, que é por baixo, e no canto inferior esquerdo, a Gracilária. Os ensaios laboratoriais realizamos num sistema o mais semelhante possível ao sistema piloto. Decorreram em tanques de 10 litros, também em sistema aberto, com o arejamento em espiral, e foram ensaios que nos permitiram algum maior controle e compreensão da adaptação de macroalga ao efluente, do seu crescimento e da avaliação da sua capacidade de remoção de nutrientes. No sistema MTA desenvolvemos diversos ensaios em diferentes estações do ano, sujeitos sempre às condições climatéricas naturais. Fizemos ensaios com as diversas algas. No caso da uva, ainda tivemos a oportunidade de realizar ensaios em diferentes estações do ano e também com avaliar a performance da alga consoante a sua origem, ou seja, a alga que cresce no estuário e a alga que cresce na costa. Ao longo dos ensaios monitorizamos diversos parâmetros e eles permitiram-nos otimizar a operação do sistema e validar o cultivo das algas selecionadas e também para o tratamento do efluente de peixe. E assim, de uma forma muito resumida, o cultivo de macroalgas foi geralmente eficaz. Geralmente registou-se um crescimento mais pronunciado nas primeiras semanas de cultivo e depois tínhamos um crescimento contínuo, mas mais lento. A nível do tratamento de efluentes, todas as macroalgas em estudo apresentaram capacidade de remoção de nutrientes, independentemente da estação do ano ou do local de recolha. Mostraram-se sobretudo eficientes para a remoção de fosfato e amónio. Eu aqui apresento uns gráficos relativos a um dos ensaios da uva e verifica-se uma diminuição constante ao longo do tempo dos nutrientes de compostos azotados. Alguns deles deixam de ser inclusivamente detectados. Comparando as diversas algas, a uva foi a espécie que apresentou maiores taxas de crescimento. Era um resultado expectável, na realidade. Trata-se de uma alga que prospera naturalmente no sistema da aquacultura, por isso é uma alga que está bem adaptada às características destes meios. A nível de remediação, as algas verdes, uva e códio foram as algas que apresentaram maiores taxas de remoção de nutrientes. Agora falando um bocadinho da operação ao longo do ano, porque um aquacultor pretende um sistema que lhe seja rentável ao longo de todo o ano, será difícil o uso de uma mesma espécie ao longo de todo o ano. Por isso, o que nós consideramos e os nossos resultados apontam para isso é que a operação requer um cultivo combinado de diferentes macroalgas e com base nos nossos resultados podemos apontar para um cultivo na primavera-verão da uva, seguido do cultivo de códio nas estações verão-outono e depois ali meados de outono e inverno seria a gracilária, porque
isto com base nas melhores taxas de crescimento que obtivemos. Porque, pronto, tal como eu disse, a nível de remoção de nutrientes, todas elas, independentemente da estação do ano, foram capazes de diminuir a concentração de nutrientes. Em balanço, desenvolvemos um sistema prático de baixa manutenção, com potencial de aplicação nas aquaculturas costeiras e para o qual continuamos a trabalhar e iremos tentar otimizar também para outras espécies de macroalgas. Um sistema que possibilita o tratamento das águas de cultivo da aquacultura, diminuindo a carga de nutrientes que é libertada para o estuário, mas que simultaneamente fornece ao aquacultor um subproduto cada vez mais procurado e passível de ser comercializado. Agora, pensando um bocadinho numa perspectiva de desenvolvimento regional e tomando como exemplo a região do Baixo Mondego, uma região na qual quer a agricultura, quer a aquacultura, entre outros, são setores extremamente relevantes economicamente, uma das potenciais aplicações desta biomassa poderia ser, por exemplo, a sua utilização como fertilizante. Isto porque a sustentabilidade dos diversos setores económicos o nosso cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável é um longo caminho a percorrer, mas consideramos que será numa ação conjunta e de interação entre os diversos intervenientes-chaves, as autarquias, a academia, os agricultores, aquacultores, investidores, outras empresas de biotransformação desta biomassa, é que conseguiremos contribuir e promover a sustentabilidade no seio destes setores, no seio da região, e desta forma estaremos a contribuir não só para a economia circular dentro de uma produção da aquacultura, mas a contribuir para uma economia circular dentro de uma região económica. Obrigada pela vossa atenção. Pronto, se tiverem alguma questão, estou à vossa disposição. Obrigado, Cristina, pela sua apresentação, que foi bastante elucidativa e informativa para quem não conhecia o projeto e para quem está pela primeira vez a ter um contacto com este projeto. Agora, abria a discussão na aula. Algumas das pessoas que estão aqui presentes no Teams, se querem fazer alguma questão, se não houver quem faça, eu tenho aqui algumas que tenho interesse, algumas coisas que tenho interesse em saber, nomeadamente para o aquacultor, que tipo de investimento é que ele tem que fazer para implementar este sistema, uma vez, como disse, na Europa só existem 6 empresas, não é? E em Portugal só existe uma. Sim, em Portugal existe uma dedicada exclusivamente à produção de macroalga e à transformação desta biomassa. E essa empresa inicialmente fez uma parceria precisamente com o aquacultor de peixe para poder utilizar aquelas águas ricas em nutrientes e assim produzir de uma forma mais económica e mais sustentável estas macroalgas. Nós aqui no projeto, nós instalamos um sistema piloto. Na realidade, o sistema piloto em si não foi dispendioso para os gastos que uma aquacultura apresenta. Não é um sistema piloto não é um sistema que trata todo o volume de águas da aquacultura, mas uma alternativa que chegamos a discutir com vários empresários e aquacultores seria naquela foto que eu vos mostrei, que tem as valas de saídas, que são as valas onde as águas de cultivo quando eles fazem as trocas, as águas de cultivo ficam lá armazenadas antes de serem libertadas para o rio. E uma alternativa seria tentar implementar nessas valas de saída, ou então eles aproveitarem alguns dos tanques de cultivo de peixe
e fazerem ali um cultivo misto de peixe e de macroalgas. Portanto, isso seria algo que acabaria por também diminuir os gastos do que estar a fazer uma instalação nova. Ou seja, este sistema que me parece a mim altamente interessante para os aquacultores, uma vez que vai aumentar aqui, como se diz na economia, a economia de escala, ou seja, com o mesmo sistema e com quase os mesmos custos fixos, conseguimos obter mais rendimento porque estamos a produzir mais vários Ficam produtos. com outro nicho de mercado, não é? Portanto, não estão presos apenas à espécie que produzem e acabam por alargar um bocadinho a outras espécies e acabam por conseguir entrar em outros mercados. E por outro lado tem a questão também da sustentabilidade, que aliada a isto, que aquilo poderia ser um problema para o ecossistema onde a produção da aquacultura está, vai trazer benefícios também nessa perspectiva, se bem percebi, não é? Sim, também sim. Claro que um aquacultor, qualquer empresário, verá sempre o lado económico e tem que o ver, como é óbvio, não é? Todo o seu negócio depende disso, mas não significa que não possa e não possamos todos tentar, nas nossas ações, nas nossas empresas, tentar que a nossa evolução progrida no sentido da sustentabilidade e este poderá, no caso de um aquacultor, este poderá ser uma das possibilidades. Ok. Em termos de que desafios este projeto, não sei qual é neste momento o ponto de situação dele. Então, neste momento ele já terminou, não é? A nível de execução financeira, ele terminou, mas nós mantemos a parceria com a empresa, mantemos o sistema ativo, pretendemos continuar a trabalhar e a otimizá-lo, até porque ele ainda não está totalmente otimizado para trabalhar em contínuo, mas pretendemos a continuar a trabalhar nesse sentido. Tal como disse, pretendemos otimizar para outras espécies de macroalgas, outras espécies que também sejam economicamente relevantes. Isto porque aqui na zona da Figueira nós temos uma biodiversidade imensa de espécies e nós só testamos 4, não é? Mas também temos projetos de outros membros da nossa equipa com outras espécies, como por exemplo os mexilhões, que foi uma das espécies que eu também referi que poderá ser utilizada. Na realidade, existem vários sistemas de 3 compartimentos, em que se cultiva o peixe, depois uma espécie de bivalve, o mexilhão ou a ostra, que é o mais comum, e depois, por fim, as algas. E aí o aquacultor tem 3 produtos que pode comercializar e tirar rendimento. Ou seja, pode ser um aquacultor, em vez de produto único, ter 3 tipos de... Sim. Pode conjugar os 3 tipos de cultivo. Sim. Entre aspas, isso é aspas nenhuma. Outra questão que eu gostava também de, não sei, se houver alguém que queira colocar alguma questão, pode só levantar a mão que eu dou a palavra, mas enquanto isso também não acontece, gostava de perceber que era isso. Qual é o vosso desafio agora para o futuro, para este projeto? Para além daquilo que já me disse, em termos de colocar isto no mercado, como é que isso poderá funcionar? Se houver um aquacultor interessado, o que é que pode fazer? Nós, apesar do projeto ter sido desenvolvido durante toda uma época de pandemia, não é? Um dos pilares do projeto era também a promoção, principalmente junto de investigadores. E mesmo assim, nós fomos bem sucedidos
Pronto, participamos em muitos eventos e muitas reuniões também online, mas agora no final do projeto também conseguimos reunir com aquacultores e ver também o interesse que eles poderiam ter em implementar algo do género. Claro que tudo que mexa mudanças do seu funcionamento normal, há sempre alguma resistência. E nesse sentido, nós temos o sistema, como eu falei, como elemento demonstrador. A ideia é nós continuarmos a fazer visitas acompanhados com empresas e aquacultores para podermos conversar, para podermos discutir e podermos ver qual será a melhor adaptação a cada produção da aquacultura, porque cada uma tem, apesar de o sistema ser bastante semelhante, mas cada uma tem as suas particularidades e tem os seus desafios e nós temos sempre que pensar alargado, mas também local, porque temos que adaptar àquela zona. Mesmo, por exemplo, se fosse de uma aquacultura no sul, se calhar tínhamos que adaptar um bocadinho o tipo de espécies de macroalgas que iríamos cultivar, não é? Temos que ter sempre em atenção vários fatores. Em termos de desafio, nós já tentamos, durante o próprio projeto, realizar reuniões com empresas também de transformação da biomassa de macroalgas e também temos alguns projetos em curso de valorização deste recurso, porque não queremos apenas mostrar a tecnologia, mostrar que podem produzir, que a nível ambiental têm um benefício porque libertam águas mais limpas, mas mostrar-lhes que há vários caminhos por onde o produto poderá ser escoado, que isto é um fator importante, porque tudo também depende do valor do produto e, como é óbvio, o escoamento de produto, por exemplo, para uma indústria cosmética ou farmacêutica, estamos a falar de valores diferentes do que para a fertilização, não é? Claro. Pronto, e é um trabalho que também estamos a desenvolver, é tentar perceber se as macroalgas produzidas poderão ter constituintes que possam ser, que de alguma forma, por serem cultivadas naquele sistema, fiquem mais incrementados e sejam mais valorizados para esse tipo de indústria, e tentar arranjar alternativas de escoamento e do produto para os aquacultores, que eu acho que é também um dos fatores que os levará a reconsiderar, a deixar de ter uma aquacultura, uma monocultura e ter uma cultura diversificada de diferentes organismos. É porque isso também é importante para todo o ecossistema, né? Claro, sim, sim. As monoculturas em tudo não são propriamente sim, também. bons exemplos, não só na terra, mas também na água, não é? Pronto, uma das questões que eu ia fazer agora já me respondeu, que era um bocado como é que se conseguia escalar isto para outras regiões, que é essa questão da adaptabilidade de outro tipo de algas em outras regiões, porque este sistema, aquilo que me pareceu, é que é altamente interessante, porque tem uma baixa manutenção, economicamente, em termos comerciais, tem novos produtos que podem ser colocados no mercado e parece-me que isso para os aquacultores é de todo bastante interessante. Há só essa questão do investimento inicial que poderá ser uma questão levantada, mas que me parece que, feitas bem as contas, será altamente interessante para todos. Muitas vezes, mais do que o investimento, às vezes tem a ver, e corrija-me se estiver errado, porque eu não percebo nada da aquacultura, mas como em tudo, nas empresas, às vezes tem a ver com a mudança do processo, de um processo que era linear
e que era o habitual e que a empresa estava habituada e que neste caso vai alterar a metodologia, vai alterar o processo da, da, da produção e muitas vezes isso, às vezes, essa pequena alteração, essa modificação pode, não só o investimento propriamente dito, mas só a mudança do processo pode criar um problema, porque normalmente há alguma aversão à mudança e se calhar isso também. Sim, era o que eu ia dizer, sim. Geralmente o homem tem sempre alguma aversão à mudança, mas depois, com o tempo, começa a adaptar-se, a ver que há caminho e pronto. No caso de um empresário, tem que haver lucro, como é óbvio, não é? E tem que ser tudo bem pensado, bem planeado, de forma a que o investimento que faça vai efetivamente depois ter o lucro ou ter o resultado esperado. Muito bem. Achei todo bastante interessante este sistema, esta conversa que eu conhecia assim, de uma forma mais pela rama, como se costuma dizer, mas de facto vem de encontro àquilo que são as nossas motivações, que é como aplicar um projeto de investigação ao meio empresarial onde nós queremos que, neste caso, sendo este projeto um projeto na área da economia azul ligado aos empreendedores, abre aqui perspectivas para quem quer entrar no negócio da aquacultura, já não pensar este negócio, esta cultura apenas como a tal monocultura, mas como ter aqui uma opção bastante viável para ter vários produtos, até a questão da sazonalidade dos produtos pode-se colocar Sim. também. E nessa perspectiva, os meus parabéns também a vocês que desenvolveram este projeto por isso, porque abre aqui esta perspectiva também. Não tendo nenhuma questão, isto quer dizer uma coisa, que a apresentação foi muito boa. É verdade. E temos a Sónia Seixas, que levantou a mão, se quiser colocar a questão, faça favor. Peço desculpa, eu só queria dar os parabéns à Cristina, adorei a apresentação, fez um enquadramento excelente. Exatamente. Obrigada. Eu não faria melhor, pelo contrário. Deixe-me só dizer que eu achei, e já que falou no assunto, para quem é leigo nestas matérias, o enquadramento foi perfeito porque conseguiu abranger desde do mais básico até depois a questão do processo propriamente dito e por isso também os nossos parabéns. Alexandra, Alexandra Correia, que é da Adral, que é aqui a nossa parceira também no projeto. Boa tarde. Eu não tenho questões, mas também quero dar os parabéns. Também achei que foi muito claro e muito interessante. Obrigada. Sim, eu, achei que para o público em geral seria importante fazer este pequeno enquadramento e não começar logo a falar em aquacultura multitrófica, mas tentar demonstrar um bocadinho a importância das macroalgas e, na realidade, nós, ao longo do projeto, não apresentei aqui, mas também desenvolvemos diversas atividades para o público em geral, porque já é uma política do nosso laboratório. Nós achamos extremamente importante fazer este contacto com a comunidade e desenvolver atividades e palestras para a comunidade. A ciência e vai ser muito mais valorizada se todos entendermos. Claro. E o que notamos é que muitas vezes, mas seja crianças, sejam adultos, as pessoas não têm noção que no seu dia-a-dia as macroalgas existem. A começar pelo leite achocolatado. E ficam sempre surpreendidas e depois muito entusiasmadas, porque de facto veem que no seu dia-a-dia as algas não são só para comer no sushi, que no dia-a-dia nós ingerimos muitos alimentos que têm macroalgas e outros produtos que utilizamos que têm macroalgas. Muito bem. Agradeço mais uma vez a todos, dizer também... Obrigada eu pelo convite. E agradecemos à Cristina e à equipa também que está por trás deste projeto a disponibilidade para estarem aqui
este bocadinho connosco. Dizer também que dia 7 de junho vamos falar aqui sobre Percebes, também aqui com alguém do Laboratório de Ciências do Mar aqui que está aqui em Sines. E brevemente também faremos chegar essa informação a todos aqueles que... A pena é não ser como uma prova. É online não dá. Online não dá. Muito bem. Obrigado a todos. Posso só pedir uma coisa? Sim, claro. Importa-se de me enviar para eu divulgar junto dos meus alunos? Sim, eu vou enviar para todos, logo que nós tínhamos disponível a parte da comunicação, o cartaz para essa talk, nós vamos enviar para todas as pessoas que estiveram aqui e que têm estado nestas talks, para além dos nossos meios normais, para os e-mails que disponibilizaram quando se inscreveram e faremos chegar.